Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 29 de outubro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Nós observamos a atitude de Jesus, que vai até a casa das pessoas, e dos pobres, dos ricos, das autoridades, dos pecadores. Jesus ia na casa de todos, não excluía a ninguém. E por que Jesus não excluía? Ele apoiava o pecado? Não. Jesus nunca apoiou o pecado, mas Jesus sempre acreditou na conversão do pecador. Por isso Jesus se aproxima de nós, não porque ele nos apoie. Quando estamos em pecado, ainda mais Jesus se faz próximo, não porque ele concorde, mas porque ele ainda acredita em nós. Até o último suspiro de nossas vidas, Jesus acreditará em nós, em nossa conversão. Porque para Jesus é muito claro que não existe nenhum caso perdido. Não. Sempre é possível mudar. E todos o observavam. Observavam para quê? Para criticar, infelizmente. Não observavam para aprender, para crescer como seres humanos, para adorar Jesus, mas para achar um motivo para criticá-lo. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Esse é um perigo para todos nós. Querermos os privilégios, querermos aplausos, sermos importantes, ocuparmos o primeiro lugar. E isso, para muitos, é motivo de alegria ocupar os primeiros lugares. E tem gente que até faz de tudo para isso. Pode até trapacear, ser injusto, usar de pecados graves para ser considerado primeiro. Jesus então contou uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegares, quem te convidou te dirá: amigo, vem para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que aquilo que está reservado para nós, ninguém tirará. Aquilo que Deus reservou para seus filhos estará no tempo certo em nossas mãos. Se somos importantes diante de Deus, se somos humildes diante de Deus, Deus nos reservará um lugar para nós de importância. Mas, se não somos humildes, caridosos, se não amamos, não adianta querermos ocupar o primeiro lugar, ele não nos pertence. E aquilo que não nos pertence, um dia, mais cedo ou mais tarde, será tirado de nós. Então, a honraria não é conquistada. Aquele que deseja a honra, aquele que deseja a fama, raramente ou praticamente impossível consegui-la com as próprias mãos. Mas aquele que deseja a humildade, aquele que deseja colocar o próximo em primeiro lugar, este será considerado digno de ocupar os primeiros lugares. Por isso, Jesus disse: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. O que Jesus quer dizer com isso? Para entender esta frase, é preciso olhar a vida dos santos, pois o Papa Bento XVI nos dizia que os santos são o Evangelho encarnado. Maria Santíssima, ela se humilhou. Era pequena, pobre, era simples e humilde, e se tornou a mãe do Salvador. Então ela se humilhou e Deus a exaltou. São João Batista era aquele que vivia no deserto,
vestia-se de pele de carneiro, comia mel e gafanhoto silvestre, era pobre, humilde, e Deus o exaltou. E Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher foi maior do que João. Então os santos eram aqueles que se humilhavam diante de Deus, colocavam Deus em primeiro lugar, colocavam o ser humano, o próximo, como mais importante, e por isso hoje estão na glória celeste. Mas por outro lado, outros que se julgavam maiores e mais importantes, como Herodes, César, Augusto, Pilatos e tantos outros que humilhavam, que maltratavam, no fim foram esquecidos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos sempre agir por amor, agir por caridade e colocar Deus e o próximo acima de nosso egoísmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.